Seja bem-vindo ao parágrafo secreto. Coloque os fones, abra a imaginação e deixe o livro falar. Elantris, de Brandon Sanderson. Capítulo 5. Misericordioso do Mi, Sarene perguntou surpresa, de onde ele veio. O Guilherme avançou pela sala do trono do rei com a arrogância característica de sua casta. Vestia a armadura vermelho sangue brilhante de sumo sacerdote Derete, uma extravagante capa carmesim ondulando atrás de si, ainda que não usasse arma. Era um traje que pretendia impressionar, e, apesar do que Sarene pensava sobre os Giorns, teve de admitir que a vestimenta era efetiva. É claro, era mais para se exibir. Mesmo na sociedade marcial de Fjorden, poucos podiam caminhar tão facilmente como este Gior com a armadura completa. O metal era provavelmente tão fino e leve que teria sido inútil em batalha. O Guion passou por ela sem lhe dar um segundo olhar, os olhos focados diretamente no rei. Era jovem para um Giorn, provavelmente na casa dos 40 anos, e seu cabelo negro, curto e bem cuidado apenas começava a ficar grisalho. Você sabia da presença de Eret em Elantris, minha senhora? Ashe comentou, flutuando ao lado dela como de costume, um dos únicos dois céus presentes na sala. Por que ficaria surpresa em ver um sacerdote fiordênico? Esse é um Gion, Ashe. Só há 20 deles em todo o Império Fiordênico. Pode haver alguns crentes de Eret em Kai, mas não o suficiente para justificar a visita de um sumo sacerdote. Giorn são extremamente ciosos de seu tempo. Sarene observou o Fiordênico avançar pelo salão, abrindo caminho pelos grupos de pessoas como um pássaro através de uma nuvem de insetos. Vamos, sussurrou para Ashe, atravessando a multidão periférica em direção à frente do salão. Não queria perder as palavras do Gior. Não precisava se preocupar. Quando o homem falou, sua voz firme ressoou pela sala do trono. Rei Ladon, disse, com o mais leve aceno de cabeça em vez de uma mesura. Eu, Gion Hatten, trago-lhe uma mensagem de W.Y.M. Wulfden, o quarto. Ele acha que é tempo de nossas duas nações partilharem mais do que uma fronteira em comum, falava com o sotaque carregado e melódico de um fiordênico nativo. Ladon levantou os olhos de seus livros, mal disfarçando a carranca. O que mais esse W.Y.M. deseja? Já temos um tratado comercial com Fjorden. Sua santidade teme pelas almas de seu povo, Vossa Majestade, Hatten disse. Bem, então que os converta. Sempre dei completa liberdade para seus sacerdotes pregarem em Arelon. O povo responde muito lentamente, Vossa Majestade. Precisam de um empurrão, um sinal, se preferir. W.Y.M. pensa que é hora de Vossa Majestade se converter ao Shuderit. Desta vez, Ladon não se incomodou nem um pouco em disfarçar o aborrecimento em seu tom de voz. Já acredita em Shukorat, sacerdote. Servimos ao mesmo Deus. Deret é a única forma verdadeira do Shukezig, respondeu Hatten sombriamente. Ladon moveu a mão com desprezo. Não me importam as disputas entre as duas seitas, sacerdote. Vá converter alguém que não tenha crença. Há vários arelenos que ainda seguem a antiga religião. Não devia descartar a oferta de W.Y.M. tão casualmente, o Gior avisou. Honestamente, sacerdote, precisamos passar por isso? Suas ameaças não têm nenhum peso. Fjorden não tem nenhuma influência real há 2 séculos. Realmente acha que pode me intimidar com o poder que costumavam ter? Os olhos de Hatten ficaram perigosos. Fjorden é mais poderoso agora do que jamais foi. De verdade? Ladon perguntou. Onde está seu vasto império? Onde estão seus exércitos? Quantos países conquistaram no último século? Talvez algum dia percebam que seu império colapsou há 300 anos. Hatten parou por um momento, então repetiu seu aceno inicial e se virou, a capa se agitando dramaticamente enquanto caminhava em direção à porta. As orações de Sarene não foram ouvidas. Ele não tropeçou no tecido e caiu. Antes de sair, Hatten se virou para dar uma última olhada para a sala do trono. Seu olhar caiu sobre Sarene, em vez de no rei. Seus olhos se encontraram por um instante, e ela notou um leve sinal de confusão enquanto ele observava sua inusitada altura e seus cabelos loiros teodenos. Então finalmente foi embora,
e a sala explodiu em uma centena de pessoas tagarelando. O rei Ladon bufou e voltou aos seus livros. Ele não vê, Sarene murmurou. Ele não entende. Entende o que, minha senhora? Perguntou Ash. O quão perigoso é o Gior? Sua Majestade é um mercador, minha senhora, não um político de verdade. Não vê as coisas da mesma maneira que você. Mesmo assim, Sarene disse, falando baixo o suficiente para que apenas Ash a ouvisse. O rei Ladon deveria ter experiência suficiente para reconhecer que o que Hatten disse, pelo menos sobre Fjorden, é a completa verdade. Os WYRNS são mais poderosos agora do que eram há séculos, mais até do que no auge do Antigo Império. É difícil ver além do poderio militar, especialmente quando se é um monarca relativamente novo, ponderou Ash. O rei Ladon não concebe como um exército de sacerdotes de Fjorden pode ser mais influente do que seus guerreiros jamais foram. Sarene dedilhou a bochecha por um momento, pensativa. Bem, Ash, pelo menos agora não tem que se preocupar que eu cause muita agitação entre a nobreza de Kai. Tenho sérias dúvidas sobre isso, minha senhora. Como mais passaria seu tempo? Ah, Ash. Disse com doçura. Por que me incomodaria com um bando de pretensos nobres quando posso provar minha inteligência com um Gior? Então, acrescentou com mais seriedade WYM escolhe seus sumos sacerdotes muito bem. Se Ladon não ficar de olho nesse homem, e não parece provável que o faça, Hatten vai converter a cidade sob suas barbas. De que servirá esse casamento, meu sacrifício por Teod, se Arelon se entregar a nossos inimigos? Você pode estar exagerando, minha senhora Ash disse com um pulsar. As palavras eram familiares, Ash frequentemente sentia necessidade de dizê-las para a princesa. Sarene negou com a cabeça. Não desta vez. Hoje foi um teste, Ash. Agora Hatten sentirá que tem uma justificativa para agir contra o rei. Está convencido de que Arelon é, de fato, governada por um blasfemo. Buscará um meio de derrubar o trono de Ladon, e o governo de Arelon cairá pela segunda vez em 10 anos. Desta vez, não será a classe mercantil que preencherá o vazio da liderança, serão os sacerdotes de Ereti. Você! Ladon rosnou, apontando para ela. Estava com um mau humor compreensível. É claro que, pelo que ouvirá, Ladon raramente estava de bom humor, não entendeu que as mulheres não devem vir à minha corte, a menos que sejam convidadas? Sarene piscou os olhos, confusa. Ninguém me disse isso, Vossa Majestade respondeu, tentando intencionalmente parecer que não tinha nada na cabeça. Ladon resmungou algo sobre mulheres tolas, balançando a cabeça com a óbvia falta de inteligência dela. Eu só queria ver as pinturas, Sarene explicou, fazendo a voz tremer, como se estivesse a ponto de chorar. Ladon levantou a mão para deter sua choradeira, e voltou aos seus livros. Sarene quase não conseguiu disfarçar o sorriso enquanto secava os olhos e fingia observar as pinturas atrás de si. Isso foi inesperado, Ash disse em voz baixa. Lidarei com Ladon mais tarde, Sarene murmurou. Tenho algo mais importante com o que me preocupar. Nunca pensei que veria o dia em que você, entre todas as mulheres, se enquadraria no estereótipo feminino, mesmo que tenha sido apenas uma atuação. O quê? Sarene perguntou, piscando os olhos atuando? Ash bufou. Sabe, nunca entendi como os céus conseguem fazer sons como esse. Você não tem boca nem nariz, como pode bufar? Anos de prática, minha senhora, Ash respondeu. Terei realmente de aguentar seus choramingos toda vez que falar com o rei? Sarene deu de ombros. Ele espera que as mulheres sejam tolas, então serei tola. É muito mais fácil manipular as pessoas quando elas presumem que você não tem cérebro suficiente para lembrar seu próprio nome. N? Uma voz repentina gritou. É você? A voz profunda e áspera era estranhamente familiar. Era como se a pessoa que falava estivesse com a garganta irritada, ainda que Sarene nunca tivesse ouvido alguém nessas condições gritar tão forte. Ela se virou, hesitante. Um homem enorme. Mais alto, mais largo, mais atarracado e mais musculoso do que parecia possível,
abriu caminho pela multidão em direção a ela. Estava vestido com um gibão largo de seda azul. Sarene estremeceu só de pensar em quantos bichos da seda foram necessários para tecê-lo, e a calça com babados nas barras dos cortesãos arelis. "É você!" exclamou o homem. "Pensávamos que não chegaria antes de uma semana." "Ache", Sarene murmurou. "Quem é esse lunático e o que quer comigo?" "Ele parece familiar, minha senhora." "Sinto muito, mas minha memória não é mais como costumava ser." "Ah!" O homem enorme disse, envolvendo-a em um abraço de urso. Foi uma sensação estranha. Sua metade inferior ficou semi-amassada contra a imensa pança, enquanto seu rosto foi esmagado pelo peito duro e musculoso. Ela resistiu à vontade de gemer, esperando e desejando que o homem a soltasse antes que desmaiasse. Ash provavelmente buscaria ajuda se seu rosto começasse a mudar de cor. Felizmente, o homem a soltou muito antes que se asfixiasse, e a segurou pelos ombros, mantendo-a na distância de um braço. "Ele espera que as mulheres sejam tolas, então serei tola." É muito mais fácil manipular as pessoas quando elas presumem que você não tem cérebro suficiente para lembrar seu próprio nome. "N?" Uma voz repentina gritou. "É você?" A voz profunda e áspera era estranhamente familiar. Era como se a pessoa que falava estivesse com a garganta irritada, ainda que Sarene nunca tivesse ouvido alguém nessas condições gritar tão forte. Ela se virou, hesitante. Um homem enorme. Mais alto, mais largo, mais atarracado e mais musculoso do que parecia possível, abriu caminho pela multidão em direção a ela. Estava vestido com um gibão largo de seda azul. Sarene estremeceu só de pensar em quantos bichos da seda foram necessários para tecê-lo, e a calça com babados nas barras dos cortesãos arelis. "É você!" exclamou o homem. "Pensávamos que não chegaria antes de uma semana." "Ache", Sarene murmurou. "Quem é esse lunático e o que quer comigo?" "Ele parece familiar, minha senhora." "Sinto muito, mas minha memória não é mais como costumava ser." "Ah!" O homem enorme disse, envolvendo-a em um abraço de urso. Foi uma sensação estranha. Sua metade inferior ficou semi-amassada contra a imensa pança, enquanto seu rosto foi esmagado pelo peito duro e musculoso. Ela resistiu à vontade de gemer, esperando e desejando que o homem a soltasse antes que desmaiasse. Ash provavelmente buscaria ajuda se seu rosto começasse a mudar de cor. Felizmente, o homem a soltou muito antes que se asfixiasse, e a segurou pelos ombros, mantendo-a na distância de um braço. "Você mudou." "Bem, da última vez em que a vi, alcançava os meus joelhos." Então examinou sua figura alta. "Bem, duvido que alguma vez tenha sido tão pequena, mas certamente não passava da minha cintura." "Sua mãe sempre dizia que era esguia." Sarene sacudiu a cabeça. A voz era levemente familiar, mas não conseguia localizar suas feições. Em geral tinha uma boa memória para rostos. "A menos que..." "Um Keikai?" perguntou, hesitante. "Gracioso do Mi. Que aconteceu com sua barba?" "Os nobres arelis não usam barbas, pequena." "Há anos que não uso." Era ele. A voz estava diferente, o rosto sem barba não era familiar, mas os olhos eram os mesmos. Ela se lembrava daqueles grandes olhos castanhos, sempre cheios de riso. "Um Keikai!" murmurou distraidamente. "Onde está meu presente?" Seu tio Kim riu, sua estranha voz áspera produzia um som que era mais um silvo do que uma risada. Essas sempre foram as primeiras palavras que ela pronunciava quando ele a visitava. Seu tio lhe trazia os presentes mais exóticos, delícias que eram extravagantes o suficiente para serem únicas mesmo para a filha de um rei. "Temo que esqueci o presente desta vez, pequena." Sarene corou. Contudo, antes que pudesse forjar uma desculpa, um Keikai passou um braço enorme em volta de seus ombros e começou a levá-la para fora da sala do trono. "Venha, tem que conhecer minha esposa." "Esposa?" Sarene perguntou, com voz chocada. Fazia mais de uma década que não via Kim,
mas lembrava de uma coisa com clareza: seu tio era um solteirão juramentado e um patife confirmado. Keikai está casado? Você não foi a única que cresceu nos últimos 10 anos, Qin reclamou. Ah, e por mais bonitinho que seja ouvir você me chamar de Keikai, provavelmente vai querer me chamar de tio Qin agora. Sarene corou novamente. Keikai fora a criação de uma criança incapaz de falar o nome do tio. Então, como vai seu pai? Perguntou o homem zarrão. Agindo de maneira adequadamente régia, suponho. Ele está bem, tio, respondeu. Mas com certeza ficará surpreso ao saber que você está vivendo na corte de Arelon. Ele sabe. Não, ele acha que você partiu em uma de suas viagens e se estabeleceu em uma ilha longínqua. Sarene, se é uma mulher tão esperta quanto era quando criança, deveria ter aprendido a distinguir a verdade das fábulas. A declaração caiu sobre ela como um balde de água gelada. Lembrava-se vagamente de ver o navio de seu tio zarpar um dia e de ter perguntado ao pai quando o tio voltaria. O rosto de Eventil ficará taciturno quando respondeu que, desta vez, Keikai faria uma viagem muito, muito longa. Mas por quê? Ela perguntou. Todo este tempo você estava vivendo apenas alguns dias de viagem e nunca foi nos visitar? As histórias ficam para outro dia, pequena, Qin disse, balançando a cabeça. Agora tem de conhecer esse monstro de mulher que finalmente conseguiu capturar seu tio. A esposa de Qin estava longe de ser um monstro. De fato, era a mulher madura mais bonita que Sarene já vira. Daora tinha um rosto forte, com feições esculturais e cabelos castanhos lindamente penteados. Não era o que Sarene teria imaginado para seu tio, todavia, suas lembranças mais recentes de Qin tinham mais de uma década. A enorme mansão de Qin, parecida com um castelo, não era uma surpresa. Lembrava-se de que seu tio era algum tipo de mercador, e suas memórias eram sublinhadas por presentes caros e pelas roupas exóticas do tio. Não era apenas o filho caçula do rei, mas um homem de negócios extremamente bem-sucedido. Algo que ainda era, aparentemente. Estivera fora da cidade a negócios até aquela manhã, e, por isso, ela não o vira no funeral. A surpresa maior foram os filhos. Ainda que Sarene soubesse que ele estava casado, não podia conciliar as recordações do indomável Keikai com o conceito de paternidade. Seus preconceitos foram nitidamente abalados no momento em que Qin e Daora abriram a porta da sala de jantar da mansão. Papai está em casa! Gritou uma garotinha. Sim, papai está em casa, Qin disse com uma voz sofredora. E não trouxe nada para você. Saí só por alguns minutos. Não me importa o que trouxe ou deixou de trazer. Só quero comer. A interlocutora, uma menina de uns 10 anos de idade, tinha uma voz muito séria, quase como de adulta. Usava um vestido rosa com um laço branco e o cabelo loiro em um coque austero. Quando não quer comer, Kaise? Um garotinho, quase idêntico à menina, perguntou com expressão amarga. Crianças, não briguem, Daora falou com firmeza. Temos uma convidada. Sarene, Qin declarou, conheça seus primos. Kaise e Daora. As duas maiores dores de cabeça da vida de seu pobre tio. Agora, pai, você sabe que teria ficado louco de tédio há muito tempo sem eles, um homem disse da porta do fundo. O recém-chegado era da estatura média arelis, o que significava que era uns 5 centímetros mais baixo do que Sarene, de constituição esbelta, face aquilina e surpreendentemente bonita. Seu cabelo era dividido ao meio e caía pelos dois lados do rosto. Uma mulher de cabelos negros estava parada ao lado dele, os lábios levemente franzidos enquanto estudava Sarene. O homem deu um leve aceno de cabeça para Sarene. Vossa Alteza, disse, apenas com um leve sorriso nos lábios. Meu filho, Lukel. Qin explicou. Seu filho? Sarene perguntou, surpresa. Podia aceitar as crianças, mas Lukel era alguns anos mais velho do que ela. O que significava? Não, Qin disse, negando com a cabeça. Lukel é do primeiro casamento de Daora. Não que isso me torne menos filho dele, Lukel disse com um sorriso largo. Você não vai escapar da responsabilidade tão facilmente.
Nem o próprio Dumi se atreveria a ser responsável por você, disse Kim. De qualquer modo, ao lado dele está Jala. Sua filha? Sarene perguntou enquanto Jala fazia uma reverência. Nora, explicou a mulher de cabelos negros, a voz carregada de sotaque. É jordânica? Sarene perguntou. O cabelo fora uma pista, mas o nome e o sotaque eram inconfundíveis. Sordis, Jala corrigiu. Não que fosse muito diferente. O pequeno reino de Sorden não era mais do que uma província jordânica. Jala e eu estudamos juntos na Universidade Sordis, L. Luquel explicou. Casamos no mês passado. Meus parabéns, Sarene disse. É bom saber que não sou a única recém-casada na casa. Sarene pretendia que o comentário soasse despreocupado, mas foi incapaz de afastar a amargura de sua voz. Sentiu a enorme mão de Kim segurar seu ombro. Sinto muito, N, disse, em voz baixa. Não ia trazer isso à tona, mas você merecia algo melhor do que isso. Sempre foi uma criança tão feliz. Não foi uma perda para mim, Sarene disse com uma indiferença que não sentia. Nem cheguei a conhecê-lo, tio. Mesmo assim. Comentou Daora, deve ter sido um choque. Pode-se dizer que sim, Sarene concordou. Se ajuda em algo, Kim disse, o príncipe Raoden era um bom homem. Um dos melhores que já conheci. Se soubesse algo sobre política Arelis, entenderia que não uso essas palavras levianamente quando me refiro a um membro da corte de Ladon. Sarene assentiu levemente. Parte dela estava feliz em saber que não julgara mal Raoden a partir de suas cartas. A outra metade pensou que teria sido mais fácil continuar pensando que ele era como o pai. Basta de falar de príncipes mortos. Uma voz pequena, mas insistente, interrompeu da mesa. Se não comermos logo, papai terá que parar de reclamar de mim porque eu estarei morta. Sim, Kim, Daora concordou. Você deveria ir até a cozinha e se certificar de que seu banquete não está queimando. Kim bufou. Vários pratos estão cozinhando no fogão. Seria impossível que um deles, o homem zarrão, interrompeu o que falava, farejando o ar. Então praguejou e saiu correndo da sala. Tio Kim está preparando o jantar? Sarene perguntou, surpresa. Seu tio é um dos melhores cozinheiros nesta cidade, querida, disse Daora. Tio Kim? Repetiu Sarene. Cozinheiro? Daora assentiu como se fosse a coisa mais corriqueira. Kim viajou para mais lugares deste mundo do que qualquer um em Arelon, e trouxe receitas de cada um desses lugares. Acho que esta noite está preparando algo que aprendeu em Jindo. Isso significa que vamos comer? Kais insistiu. Odeio comida jindonesa. Daora reclamou, a voz quase indistinguível da sua irmã. É muito temperada. Você não gosta de nada que não leve um montão de açúcar, Luquel brincou, bagunçando o cabelo do meio-irmão. Daon, vá chamar a Jin. Outro? Perguntou Sarene. Daora assentiu. O último. Irmão de Luquel. Ele provavelmente está dormindo, Kaise disse. A Jin está sempre dormindo. Acho que é porque sua mente só funciona pela metade. Kaise, garotinhas que dizem essas coisas de seus irmãos, em geral, terminam indo para a cama sem jantar, Daora informou. Daon, vá. Você não parece uma princesa, Kaise disse. A menina estava sentada empertigada na cadeira ao lado de Sarene. A sala de jantar tinha um aspecto acolhedor, forrado de painéis de madeira escura e cheio de recordações das viagens de Kim. O que quer dizer? Sarene perguntou, tentando descobrir como usar os estranhos talheres jindoneses. Havia dois deles, um com uma ponta afiada e o outro com uma extremidade achatada e côncava. Todos os outros membros da família usavam os talheres com naturalidade, e Sarene estava determinada a não perguntar nada. Descobriria por conta própria ou não conseguiria comer muito. A última opção lhe parecia muito mais provável. Bem, para começar, você é alta demais, disse Kaise. Kaise, sua mãe advertiu com um tom ameaçador. Bem, é verdade.
Todos os livros dizem que as princesas são delicadas. Não sei bem o que isso quer dizer, mas não acho que ela seja. Sou Theodena. Sarene disse, conseguindo espetar algo que parecia um pedaço marinado de camarão. Somos todos altos assim. Papai também é Theodeno, Kaise, disse Daon. E você sabe o quanto ele é alto. Mas papai é gordo, Kaise assinalou. Por que não é gorda também, Sarene? Kim, que acabará de sair por uma das portas da cozinha, passou e distraidamente acertou com o fundo de uma bandeja a cabeça da filha. Bem o que eu pensava, murmurou, escutando o som criado pela bandeja de metal, sua cabeça é completamente oca. Acho que isso explica muita coisa. Kaise murmurou e esfregou a cabeça de modo petulante antes de voltar a atenção para sua comida. Ainda acho que as princesas deviam ser menores. Além disso, se supõe que as princesas tenham boas maneiras à mesa. A prima Sarene derrubou metade da comida no chão. Quem já ouviu falar de uma princesa que não sabe usar os pauzinhos Maipon? Sarene corou e olhou os talheres estrangeiros. Não dê atenção para ela, N. riu Kim, colocando outro prato suculento na mesa. Isso é comida jindonesa. É feita com tanta gordura que se metade não acaba no chão, algo está errado. Vai acabar aprendendo a se virar com esses pauzinhos. Pode usar uma colher, se quiser, ofereceu Daor. A Jin sempre usa. Os olhos de Sarene imediatamente se dirigiram ao quarto filho. A Jin era um garoto de rosto fino, no final da adolescência. Tinha tez branca e uma expressão estranha e inquietante. Comia desajeitadamente, os movimentos rígidos e descontrolados. Enquanto comia, murmurava para si mesmo, repetindo números, pelo que Sarene podia entender. Ela conhecera pessoas assim antes, crianças cujas mentes não estavam completamente sãs. Pai, a comida está deliciosa, Luquel disse, desviando a atenção de seu irmão. Não acredito que nunca fez esse prato de camarões antes. Chama-se Aiko, Kim explicou com sua voz áspera. Aprendi com um mercador que passou por aqui enquanto você estava estudando em Sorden ano passado. 16.400.772, murmurou a Jin. São os passos necessários para chegar em Sorden. Sarene parou por um momento com o cálculo de Adin, mas o resto da família não prestou atenção nele, e então ela fez o mesmo. Está realmente delicioso, tio, Sarene concordou. Nunca imaginaria que fosse um chefe. Sempre gostei disso, Kim explicou, sentando-se em sua cadeira. Eu teria preparado algumas coisas quando visitava Theod, mas a cozinheira-chefe de sua mãe tinha a ideia absurda de que a realeza não tinha nada o que fazer na cozinha. Tentei explicar para ela que, de certo modo, eu em parte era dono da cozinha, mas ela nunca me deixou colocar um pé lá dentro para preparar algum prato. Bem, ela prestou um desserviço para todos nós, Sarene afirmou. Você não prepara sempre a comida, prepara? Kim negou com a cabeça. Felizmente, não. Daor é uma cozinheira muito boa. Sarene piscou, surpresa. Quer dizer que não tem uma cozinheira que prepare as refeições? Kim e Daor balançaram a cabeça simultaneamente. Papai é nosso cozinheiro, Kaise disse. Não há criados nem mordomos? Perguntou Sarene. Imaginara que a falta de criados se devia a um estranho desejo de Kim de servir aquela refeição particular pessoalmente. Nenhum, disse Kim. Mas, por quê? Kim olhou para sua esposa, e depois para Sarene. Sarene, sabe o que aconteceu há 10 anos? O Heald? Perguntou Sarene. A punição? Sim, mas sabe o que isso quer dizer? Sarene pensou por um momento, e então encolheu os ombros levemente. O fim dos Elantrinos. Kim assentiu. Você provavelmente nunca viu um Elantrino, ainda era muito jovem quando Heald apareceu. É difícil explicar o quanto esse país mudou quando o desastre o acertou. Elantris era a cidade mais bonita do mundo. Acredite em mim, estive em todas as partes. Era um monumento de pedra resplandecente e metal lustroso, e seus habitantes pareciam cinzelados nos mesmos materiais. Então, caíram.
Sim, estudei isso, Sarene assentiu. A pele deles ficou escura, com manchas negras, e os cabelos caíram de suas cabeças. Você pode dizer isso com conhecimento dos livros, Kim disse, mas não estava aqui quando aconteceu. Não sabe o horror de ver deuses se transformando em monstros horríveis. A queda deles destruiu o governo Arelis, jogando o país no completo caos. Fez uma pausa por um momento, e então prosseguiu. Foram os criados que começaram a revolução, Sarene. No mesmo dia em que seus amós caíram, os criados se voltaram contra seus senhores. Alguns, grande parte deles atual nobreza desse país, dizem que foi porque a classe baixa de Elantris era tratada tão bem que a vida cheia de regalias inspirou os criados a derrubar seus antigos governantes ao primeiro sinal de fraqueza. Acho que foi simplesmente medo ignorante de que os elantrinos tivessem uma enfermidade perversa, misturado ao terror que surge quando alguém que era adorado cai diante de você. De qualquer modo, os criados causaram o pior dano. Primeiro em grupos pequenos, depois em um tumulto incrivelmente destruidor, matando cada elantrino que conseguissem encontrar. Os elantrinos mais poderosos caíram primeiro, mas a matança se espalhou entre os mais fracos também. Tampouco parou com os elantrinos. As pessoas atacavam as famílias, os amigos, até aqueles a quem os elantrinos haviam nomeado para um cargo. Daora e eu assistimos a tudo isso, horrorizados e agradecidos por não haver elantrinos na família. Por causa daquela noite, nos convencemos de nunca mais contratar criados. Não que precisemos deles, Daora comentou. Você se surpreenderia ao descobrir quantas coisas podemos fazer sozinhos. Especialmente quando se tem um par de filhos para fazer os trabalhos sujos. Kim falou com um sorriso. É só para isso que servimos, pai? Luquel perguntou com uma risada. Para esfregar o chão? É a única razão que eu encontrei para ter filhos, disse Kim. Sua mãe e eu tivemos Down porque decidimos que precisávamos de outro par de mãos para limpar os pinicos. Papai, por favor, Kaise reclamou. Estou tentando comer. Misericordioso do Mi, ajude o homem que interromper o jantar de Kaise, Luquel disse com uma gargalhada. Princesa Kaise, a garota corrigiu. Ah, então minha garotinha é uma princesa, agora? Kim perguntou, divertido. Se Sarene pode ser uma, então eu também posso. Afinal, você é tio dela, o que o torna um príncipe. Certo, papai? Tecnicamente, sim, Kim disse. Embora creia que não tenha mais o título oficialmente. Provavelmente chutaram você para escanteio porque fala de pinicos na hora do jantar, Kaise comentou. Príncipes não podem fazer esse tipo de coisa, você sabe. São modos horríveis à mesa. É claro, Kim disse com um sorriso carinhoso. Me pergunto como nunca pensei nisso antes. Então, Kaise prosseguiu. Se você é um príncipe, então sua filha é uma princesa. Temo que não funcione desse modo, Kaise, Luquel disse. Papai não é rei, então seus filhos serão barões ou condes, não príncipes. Isso é verdade? Kaise perguntou com um tom de voz desapontado. Temo que sim, Kim respondeu. Mas, acredite em mim. Todo aquele que disser que você não é uma princesa, Kaise, nunca escutou você reclamar na hora de ir para a cama. A menina pensou por um instante, aparentemente incerta sobre como aceitar o comentário, simplesmente continuou jantando. Sarene não estava prestando muita atenção, sua mente se detivera no ponto em que o tio dissera creio que não tenha mais o título oficialmente. Cheirava a política. Sarene acreditava conhecer todos os eventos importantes da corte de Theod durante os últimos 50 anos, e não sabia nada sobre Kim ter sido oficialmente despojado de seu título. Antes que pudesse refletir mais sobre a incongruência, Ash entrou flutuando pela janela. Com o entusiasmo do jantar, Sarene quase se esquecera de que o enviará para seguir o Guillaume Ratten. A bola de luz parou hesitante no ar, próximo da janela. Minha senhora, estou interrompendo? Não, Ash, venha e conheça minha família. Você tem um céu! Daormen exclamou com admiração. Pela primeira vez, sua irmã pareceu assombrada demais para falar. Esse é Ash, Sarene explicou.
Vem servindo em minha casa há mais de 2 séculos, e é o céu mais sábio que já conheci. Minha senhora, você exagera, Ashi disse, com modéstia, ao mesmo tempo em que Sarene percebeu que o céu brilhava com um pouco mais de força. Um céu! Disse Kaise com assombro, esquecida do jantar. A expressão de desapontamento da menina foi fonte de muita diversão para todos. Nesse momento, entre as risadas, Sarene começou a sentir que relaxava pela primeira vez desde que deixara sua terra natal uma semana antes. Antes de fechar o livro, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos vemos na próxima história.